tempo. And she thought Hope ought to go with a little better class of boy, and I think she was right. E ela pensava que Hope devia namorar um tipo de moço um pouco melhor. E eu creio que ela tinha razão. And so, but I didn't think it then. E assim, mas eu não pensava assim naquele tempo. So I thought, well, I don't know how. De maneira que pensei, bem, agora não sei como. I can't ask her daddy, and I'm sure I'm not going to ask her mother. Eu não posso pedir ao pai dela. Eu com certeza não vou pedir à sua mãe. And so I've got to ask her first. E desse modo tenho que pedi-la primeiro. So I wrote me a letter. Assim me escrevi uma carta. That morning on the road to work, I dropped it in the mailbox. E aquela manhã, a caminho para o trabalho, a coloquei na caixa de correspondência. A correspondência. We was going to church Wednesday night, and that's on Monday morning. Nós iríamos à igreja quarta-feira à noite. E isso foi na segunda-feira de manhã. I tried all day Sunday to tell her that I wanted to get married, and I just couldn't get up enough nerve. Tentei o dia todo no domingo dizê-la que queria casar e simplesmente não podia juntar coragem. So then I dropped it in the mailbox. Assim que a coloquei na caixa de correspondência. And at work that day, I happened to think, what if her mother got a hold of that letter? E no trabalho aquele dia aconteci de pensar. E se a mãe dela pegou aquela carta? Oh, my, then I knowed I was ruined if she ever got a hold of it. Oh, que coisa! Então sabia que estava arruinado se ela a pegou. Because she didn't care too much about me. Porque ela não me queria muito. Well, I was just sweating it out. Bem, eu estava suando frio. And that Wednesday night when I come, oh, my, I thought, how am I going to go up there? E aquela quarta-feira à noite, quando vim, oh, que coisa! Pensei, como vou chegar lá? If her mother got a hold of that letter, she'll really work me over. Se a mãe dela pegou aquela carta, ela me tratará duro. So, I hope she got it. Por isso, espero que ela recebeu. I addressed it to Hope. That was her name, Hope. Eu escrevi para Hope. Esse era o seu nome, Hope. And so I said, I'll just write it out here to Hope. Assim eu disse, eu só escreverei aqui para Hope. And I thought maybe she might have not got a hold of it. E assim, achei que talvez ela não tenha pego a carta. So, I don't better to stop outside and blow the horn for her to come out. Oh, my. Desse modo, eu sabia que não devia parar lá fora e buzinar para ela. Ora, ora! And any boy that hasn't got nerve enough to walk up to the house and knock on the door and ask for the girl ain't got no business being out with her anyhow. That's exactly right. E qualquer moço que não tem coragem suficiente de chegar até a casa e bater na porta e perguntar pela moça, não tem nada que sair com ela de qualquer maneira. Isso é exatamente certo. That's so silly. That's cheap. Que tolice! Que atitude barata! And so I stopped my old Ford, you know, and I had it all shined up. E assim parei meu velho Ford, você sabe, e tinha dado brilho nele. So I went up and knocked at the door. E desse modo fui e bati na porta. Mercy, your mother come to the door. Misericórdia! A mãe dela veio à porta. I couldn't hardly catch her. Quase não consegui pegar o fôlego. I said, how do you do, Miss Brumback? Eu disse, como vai, senhora Brumbeck? É. She said, how do you do, William? Ela disse, como vai, William? Oh, William. Eu pensei, oh, que coisa. William. And she said, will you step in? E ela disse, você vai entrar? I said, thank you. Eu disse, obrigado. I stepped inside the door. Entrei. I said, is Hope just about ready? Eu disse, Hope está quase pronta. And just then here come Hope skipping through the house, just a girl at 16. E bem naquela hora, aqui vem Hope dando pulinhos pela casa. Apenas uma garota de mais ou menos 16. And she said, hi, Billy. E ela disse, oi, Billy. I said, hi, Hope. E eu disse, oi, Hope. I said, you about ready for church? E eu disse, você está quase pronta para ir à igreja? She said, just in a minute. Ela disse, num minutinho. I thought, oh my, she never got it. She never got it. Good, good, good. Pensei, oh, que coisa. Ela não a pegou. Ela não a pegou. Que bom, que bom, que bom. Hope never got it either, so it'll be all right, because she'd have named it to me. Hope também não a recebeu. Por isso tudo está bem, porque ela a teria mencionado a mim. So I felt pretty fair. Assim que me senti bem. And then when I got out of church, I happened to think,
what if she did get it? See? E então, quando saí da igreja, me ocorreu de pensar, e se ela a recebeu? Vê? I couldn't hear what Dr. Davis was saying. E não podia ouvir o que o Dr. Davis estava dizendo. I look over at her and I thought, if maybe she's just holding it back and she's really going to tell me off when I get out of here for asking her that. Eu olhei do lado dela e pensei, se talvez ela só está segurando para não falar, e vai me dizer umas verdades mesmo quando sair daqui, por tê-la pedido. And I couldn't hear what Brother Davis was saying. E não podia ouvir o que o irmão Davis estava dizendo. And I look over at her and I thought, I hate to give her up. E eu olhava do lado dela e pensei, que coisa, detesto deixá-la. But the showdown's sure to come. Mas a demonstração dos fatos certamente virá. So after church we started walking down the street together, going home. Assim, após a igreja, começamos a andar juntos pela rua, indo para casa. And so we walked to the old Ford. E fomos até o velho Ford. So all along the moon is shining bright. So when I look over and she's pretty. E de modo que o tempo todo a lua está brilhando forte, você sabe. Olhei de lado e ela era bonita. Boy, I look at her and I thought, how I would like to have her, but guess I can't. Que coisa! Eu olhava para ela e pensava, que coisa! Como gostaria de tê-la por esposa, mas suponho que não posso. And so I walked on a little further, and I look up at her again. E de modo que andei um pouco mais, você sabe, eu olhei para ela de novo. I said, how you feeling tonight? Eu disse, como você se sente hoje à noite? She said, I'm all right. Ela disse, estou bem. And we stopped the old Ford down, and we started to get out, around the side, walk around the corner, go to her house. E paramos o velho Ford e começamos a sair, você sabe, pelo lado, virar a esquina e ir para sua casa. And I was walking up to the door with her. E estava indo até a porta com ela. I thought, she probably never got the letter, so I just might as well forget it. I'll have another week of grace anyhow. Eu pensei, sabe, ela provavelmente nem recebeu a carta, por isso é melhor esquecer. De qualquer modo, eu terei outra semana de graça. So I got feeling pretty good. Por isso, comecei a me sentir bem. She said, Billy? Ela disse, Billy? I said, yeah. Eu disse, sim. She said, I got your letter. Oh, my. Ela disse, recebi sua carta. Que coisa. I said, you did? Eu disse, você recebeu? She said, uh-huh. Ela disse, sim. Well, she just kept walking on, never said another word. Bem, ela simplesmente continuou andando, não disse nenhuma palavra. I thought, woman, tell me something. Pensei, mulher, me diz alguma coisa? Run me away or tell me what you think about it. Mande-me embora ou me diz o que você acha disso. I said, did you read it? Eu disse, você a leu? She said, uh-huh. Ela disse, sim. Uhum. My, you know how a woman can keep you in suspense? Que coisa! Você sabe como uma mulher pode manter você em suspense? Oh, I didn't mean it that way, you see, but anyhow, I know. Oh, eu não falei isso com a intenção de criticar, está vendo? Vê? Mas, de qualquer modo, você sabe. I thought, why don't you say something? Eu pensei, por que você não diz alguma coisa? And I kept going on. Vê? E continuei. I said, did you read it all? Eu disse, você a leu toda? Uh-huh. E ela, sim. So he's almost to the door. And I thought, boy, don't get me on the porch because I might not be able to outrun him. So you tell me now. Assim, estávamos quase à porta e pensei, que coisa. Não me leve até a varanda porque talvez não possa correr mais do que eles. Por isso, me diga agora. And so I kept waiting. E assim, continuei esperando. And she said, Billy, I would love to do that. She said, I love you. E ela disse, Billy, eu gostaria muito de fazer isso. Ela disse, eu lhe amo. God bless her soul now. She's in glory. Deus abençoe a sua alma agora. Ela está na glória. She said, I love you. Ela disse, eu lhe amo. Said, I think we ought to tell the parents about it. Don't you think so? Disse,
Eu acho que devemos dizer ao nosso pai, aos pais a respeito. Você não acha? And I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition. E eu disse, querida, ouça, vamos começar isto fazendo uma proposta de meio a meio. I said, I'll tell your daddy if you'll tell your mother. Eu direi ao seu pai, se você disser à sua mãe, Rooting the worst part off on her to begin with. jogando a pior parte nas mãos dela para começar. She said, all right, if you'll tell daddy first. Ela disse, muito bem, se você disser ao papai primeiro. I said, all right, I'll tell him Sunday night. Eu disse, está bem, direi a ele no domingo à noite. And so Sunday night come, I brought her home from church, and she kept looking at me. E assim, a noite de domingo veio, eu a trouxe para casa da igreja e ela ficava olhando para mim. And I looked, it's 9:30, it's time for me to get going. E eu olhei e era 9:30, era hora de eu ir. So Charlie was sitting at his desk typing away. De modo que Charlie estava sentado à sua escrivaninha, datilografando, And Miss Bromback sitting over the corner doing some kind of a crocheting, you know, or them little hooks she put over things, you know. e a senhora Brumback sentada no canto, fazendo um tipo de crochê, você sabe, ou aqueles pequenos aros que você coloca em cima de coisas, você sabe. I don't know what you call it. Não sei como se chama isso. And so she was doing some of that kind of stuff. E então ela estava fazendo um pouco daquele tipo de coisa, And Hope kept looking at me. She'd frown at me, you know, motion to her daddy. e Hope ficava olhando para mim, e ela franzia a sobrancelha para mim, você sabe, dando sinal em direção ao pai dela. You know, oh my! I thought, what if he says no? E eu, que coisa! Eu pensei, e se ele disser não? So I started out to the door. I said, well, I guess I better go. Assim comecei a andar em direção à porta. Eu disse, bem, acho que é melhor eu ir. And I walked to the door, and she started over at the door with me. E fui até a porta, e ela começou a vir até a porta comigo. She'd always come to the door and tell me good night. Ela sempre vinha até a porta para me dizer boa noite. So I started at the door, and she said, aren't you going to tell him? Assim que comecei a ir em direção da porta, e ela disse, você não vai dizer para ele? And I said, I'm sure trying to, but I don't know how I'm going to do it. E eu disse, com toda certeza estou tentando, mas eu não sei como fazer isso. She said, I'll just go back and you call him out. E ela disse, eu volto e você o chama para fora. So she walked back and left me standing there. De maneira que ela voltou e me deixou em pé lá. And I said, Charlie? E eu disse, Charlie? He turned around and said, yeah, Bill. Ele virou e disse, sim, Bill. I said, could I talk to you just a minute? Eu disse, poderia conversar com o senhor só um minuto? He said, sure. Ele disse, claro. He turned around from his desk. Ele se virou da sua escrivaninha. Miss Brumback looked at him, looked toward Hope, looked at me. Senhora Brumback olhou para ele, olhou para Hope e olhou para mim. I said, would you come out on the porch? E eu disse, o senhor faria o favor de sair à varanda? He said, yes, I'll come out. E ele disse, sim, eu sairei. So he walked out on the porch. De modo que ele saiu para a varanda. I said, sure is a pretty night, isn't it? Eu disse, com certeza é uma noite bonita, não é? He said, yes, it is. E ele disse, sim, é. I said, sure been warm. E eu disse, com certeza tem feito calor? Certainly has. He looked at me. Certamente que tem. Ele olhou para mim. And I said, I've been working so hard. I said, you know, even my hands is getting callousy. Eu disse, tenho trabalhado tanto. Eu disse, sabe, até minhas mãos estão criando calos. He said, you can have her, Bill. Ele disse, pode se casar com ela, Bill? Oh, my. You can have her. Oh, que coisa. Pode se casar com ela. Oh, that's better. Pensei, assim é melhor. I said, you really mean it, Charlie? Eu disse, o senhor realmente fala sério, Charlie? I said, Charlie, look, I know she's your daughter and you got money. Eu disse, Charlie, olhe, sei que ela é sua filha e o senhor tem dinheiro. And he reached over and got me by the hand. E ele estendeu sua mão e me pegou pela mão. He said, Bill, listen,
money ain't all things that's in human life. Ele disse, Bill, ouça, dinheiro não é tudo na vida humana. I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me. Eu disse, Charlie, eu só ganho 20 centavos por hora, mas eu a amo e ela me ama. I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living. E eu lhe prometo, Charlie, que trabalharei até que os calos se gastem nas minhas mãos para ganhar o pão para ela. I'll be just as true to her as I could be. Serei o mais fiel que posso para ela. He said, I believe that, Bill. Ele disse, acredito, Bill. He said, listen, Bill, I want to tell you. Ele disse, ouça, Bill, quero lhe contar. He said, you know, happiness don't altogether take money to be happy. Disse, sabe, felicidades não se necessita completamente de dinheiro para ser feliz. So just be good to her, and I know you will. Disse, apenas seja bom para ela. E sei que você será. I said, thank you, Charlie. I sure will do that. Eu disse, obrigado, Charlie. Farei isso com certeza. And it's her time to tell Mama. Então foi a vez dela de dizer à mamãe. I don't know how she got by, but we got married. Não sei como ela se arranjou, mas nós nos casamos. So when we got married, we didn't have nothing going housekeeping. Então, quando nos casamos, não tínhamos nada para tomarmos conta de casa. I think it had $2 or $3. Acho que tínhamos $2 ou $3. So we rented a house. It cost us $4 a month. Assim, alugamos uma casa. Custava-nos $4 por mês. It was a little old 2-room place. Era um lugar pequeno e velho de 2 cômodos. And someone gave us an old folding bed. E alguém nos deu uma cama velha de armar. I wonder if anybody ever seen an old folding bed. Eu me pergunto se alguém já viu uma velha cama de armar. And they gave us that. E nos deram isso. And I went out to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs. E fomos até a Sears e Roebuck e comprei uma mesinha com 4 cadeiras. And it wasn't painted, you know. E não era pintada, você sabe. And we got that on time. E compramos essa à prestação. And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove. E assim então fui ao Sr. Weber, um negociante de ferro velho, e comprei um fogão. I paid 75 cents for it and $1 and something for grates to go in it. Paguei 75 centavos por ele e $1 e qualquer coisa pelas bocas para ele. We set up housekeeping. Começamos a tomar conta de casa. I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I paint them. Eu me lembro de tomar e pintar um trevo nas cadeiras quando as pintei. And we were happy. E éramos felizes, entretanto. We had one another, so that's all necessary. Tínhamos um ao outro, por isso que isso era o necessário. God, by His mercy and His goodness, was the happiest little couple could be on the earth. E Deus, por sua misericórdia e bondade, éramos o casalzinho mais feliz que podia estar na terra. I found this, that happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. Descobri isto, que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. And after a while, God came down and blessed our little home. We had a little boy. E depois de um tempo, Deus desceu e abençoou o nosso pequeno lar. Tivemos um menininho. His name was Billy Paul. It's in the service right now here. O seu nome era Billy Paul, no culto aqui agora mesmo. And a little later from that, about 11 months, he blessed us again with a little girl called Sharon Rose. E um pouco mais tarde daquele tempo, mais ou menos 11 meses, ele nos abençoou de novo com uma menininha chamada Sharon Rose. Taken from the word of the Rose of Sharon. Tomado da palavra a Rosa de Saron. And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation. E eu me lembro que um dia eu tinha economizado meu dinheiro e ia tirar umas fériasinhas. Going up to a place, Papaw Lake, to fish. Indo a um lugar
o lago Pau Pau para pescar. And on my road back, E no caminho de volta, and during this time, I'm leaving out my conversion. e durante este tempo, estou omitindo minha conversão. I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church. Fui convertido e fui ordenado pelo Dr. Roy Davis na Igreja Batista Missionária And have become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. e tinha me tornado um ministro, e tenho o tabernáculo em que agora prego em Jeffersonville. And I was pastoring the little church, and E estava pastoreando a igrejinha, e eu, no money. I pastored the church 17 years and never got one penny. sem dinheiro, pastoreei a igreja 17 anos e nunca peguei um centavo. I didn't believe in take. There wasn't even an offering plate in it. Eu não cria nem sequer havia um prato de ofertas nela. And what tithings I had from work and so forth, E os dízimos que tinha de trabalho, etc., had a little box on the back of the building, said, little sign on it, tinha uma caixinha na parte de trás do prédio, dizia uma plaquinha nela: insomuch as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. quando o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. And then that's how the church was paid for. E então foi assim que a igreja foi paga. We had 10 years loan to pay it and was paid off less than 2 years. Tínhamos um empréstimo de 10 anos para pagá-la e foi paga em menos de 2 anos. And I never took an offering of no kind. E eu nunca tomei uma oferta de qualquer tipo. And then I had a few dollars I saved up for my vacation. E então eu tinha uns dólares economizados para minhas férias. She worked too at Fine Shirt Factory. Ela trabalhou também na fábrica de camisas Fine. A lovely, darling girl. Uma moça adorável, encantadora. And her grave is probably snowy today, but she's still in my heart. E a sua sepultura provavelmente está coberta de neve hoje, mas ela ainda está em meu coração. And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish. E lembro-me quando ela tinha trabalhado tanto para me ajudar a ter dinheiro suficiente para ir até este lago para pescar. And when I was coming back from the lake, E quando eu estava voltando do lago, I began to see coming into Mishawaka and South Bend, Indiana. comecei a ver, entrando em Mishawaka e South Bend, Indiana, And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. e comecei a notar carros que tinham letreiros na traseira. Diziam, só Jesus. And I thought, that sounds strange, Jesus only. E pensei, isso parece estranho, só Jesus. And I began noticing those signs. E comecei a notar aqueles letreiros, And it's on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more. Jesus only. e estava em toda parte, de bicicletas, Fords, Cadillacs e tudo mais. Só Jesus. And I followed some of them down and to come to a great big church. E acompanhei alguns deles e vieram a uma grande igreja. And I found out they were Pentecostal. E descobri que eles eram pentecostais. I'd heard of Pentecostal, Eu tinha ouvido falar de pentecostais, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. mas eram um bando de roladores santos que deitavam no chão e punham espuma pela boca. E tudo o que tinham me contado a respeito. So I didn't want nothing to do with it. Por isso eu não queria nada a ver com isso. So I heard them all carrying on in there, and I thought, believe I'll just walk in. De maneira que eu os vi todos comportando-se agitadamente aí, e pensei, creio que vou dar uma entradinha. So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life. Assim parei meu velho Ford e entrei. E cantavam como você nunca ouviu na sua vida. And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W. E descobri que haviam duas grandes igrejas. Uma delas chamada uma PA de JC e a PA de W. Many of you people might remember those old I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. Pode ser que muitos de vocês se lembrem naquelas velhas Acho que são unidas,
chamadas agora, e chamadas a Igreja Pentecostal Unida. Well, I'll listen to some of their teachers. Bem, ouvi alguns de seus mestres. They were standing there, they were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost. E estavam em pé aí, estavam ensinando a respeito de Jesus, e quão grande foi Ele, e quão grande foi tudo, e a respeito de um batismo do Espírito Santo. I thought, what are they talking about? Pensei, do que estão falando? And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. E passado um pouco, alguém se levantou rapidamente e começou a falar em línguas. Well, I never heard anything like that in my life. Ora, nunca ouvi algo assim na minha vida. And here comes some woman up through there running just as hard as she could. E aqui veio uma mulher por aí, correndo o mais que podia. Then all of them got up and started running. Então todos eles se levantaram e começaram a correr. And I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. E pensei, ora, que coisa, com certeza eles não têm modos na igreja. Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. Berrando e gritando e portando-se assim, pensei, que bando. But you know something about it, longer I sit there, the better I liked it. Mas, sabe, algo a respeito disso, quanto mais ficava sentado aí, mais eu gostava. There was something seemed to be real good. Havia algo que parecia muito bom. And I began to watch them and it went on. E comecei a observá-los e continuou. I thought I'll just bear with them a while because I'm close to the door. Pensei, serei paciente com eles por um pouco, porque eu estou perto da porta. If anything starts just rational, I'll run out the door. Se alguma coisa começar a ser irracional, sairei correndo pela porta. I know where my car's parked, just around the corner. Sei onde o meu carro está estacionado, pertinho da esquina. And I began to hear some of them preachers as scholars and students. E comecei a ouvir alguns daqueles pregadores, eram eruditos e estudantes. Well, I thought, that's fine. Ora, pensei, tudo bem. So it comes supper time and said, everybody come to supper. Assim, a hora do jantar chegou e disseram, venham todos jantar. But I thought, wait a minute, I got $1.75 to go home. And Mas pensei, espere um pouco, tenho $1,75 para voltar para casa. E that's all I had for gasoline money. Era todo o dinheiro que tinha para gasolina. Just taking that to take me home. Gastaria isso tudo para me levar até em casa. I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid. It's just like this one out here, just wore out. E tinha meu velho Ford. Era um bom Ford antigo. Não era desviado. Era exatamente como este aqui fora. A não ser que bem usado. And I actually believe that Ford would go 30 miles an hour. Eu realmente cria que aquele Ford ia 30 milhas por hora. But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together you had 30. Mas claro que era 15 nesta direção e 15 nesta direção. Você vê, juntando, você tem 30. And so I thought, well, that night I think I would go out and I stayed for the night service. E assim pensei, pois aquela noite acho que eu ia sair e depois eu ia ficar para o culto da noite. And he said all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform. E ele disse, todos os pregadores, sem levar em conta a denominação, venham à plataforma. Well, there's about 200 of us up there. I went up. Pois havia uns 200 de nós lá em cima. Eu subi. And so he said, now we haven't got time for you all to preach. E assim ele disse, agora não temos tempo para todos vocês pregarem. He said, just walk by and say who you are and where you're from. Ele disse, apenas passe por aqui e diga quem é você e de onde é. Well, it come my time. I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by. Pois minha hora chegou, eu disse, William Branham, Batista, Jeffersonville, Indiana. Passei por aí. I hear all the rest of them calling themselves Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal. Eu ouvia todo o resto deles se designarem Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal. PFW, PAJC, PAW. PADW, PAJC, PAW, P. I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited. Eu passei por aí, pensei, pois acho que eu sou o patinho feio, assim,
Eu me sentei e esperei. And that day they had fine young preachers out there and they'd preached powerfully. E aquele dia eles tinham bons pregadores jovens aí. E eles tinham pregado poderosamente. And then they said the one's going to bring the message tonight is, E então eles disseram, aquele que vai trazer a mensagem esta noite é... I believe they called him elder. And the ministers, instead of reverend, it was elder. Creio que o chamaram ancião. E os ministros deles, em vez de reverendo, era ancião. They brought an old colored man out there. E trouxeram um homem velho de cor aí. He had one of these old-fashioned preacher's coats. E ele tinha um desses casacos antigos de pregador. I don't guess you ever seen one. Acho que você nunca viu um. Long pigeon tail in the back, you know, with a velvet collar. Longa cauda de pombo na parte traseira, você sabe, com uma gola de veludo. He had just a little white rim of hair around his head. E ele tinha somente uma bordinha branca de cabelo em volta da cabeça. Poor old fella, he come out like this, you know, and he stood there and he turned around. Coitado do velho, ele veio deste jeito, e ele ficou em pé lá, e ele se virou. And where all the preachers had been preaching about Jesus and how great he was and so forth. E onde todos os pregadores tinham pregado sobre Jesus e quão grande ele era, etc. That old man took his text from over in Job. Aquele velho tomou o seu tópico de lá de Jó. Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quando as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? That poor old fellow, I thought, why did you put some of them young fellas up there to preach? Eu, coitado velho, pensei, por que não puseram alguns daqueles jovens lá em cima para pregar? Great, the place is packed and jammed. Grande, o lugar estava lotado e apertado. And I thought, why didn't they do that? E pensei, por que eles não fizeram isso? So then this old fella, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in the heaven all the time. Assim então, este velho, em vez de pregar o que estava acontecendo aqui na terra, ele começou a pregar o que estava acontecendo no céu todo o tempo. Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow. Pois ele começou com ele no começo, no princípio do tempo, e trouxe-o de volta na segunda vinda pelo arco-íris horizontal. I never heard such preaching in my life. Ora, eu nunca ouvi tal pregação em minha vida. About that time the Spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together. Mais ou menos naquela hora, o Espírito caiu nele, ele pulou mais ou menos desta altura e bateu um calcanhar contra o outro, Throwed his shoulders back and went tipping off that platform. jogou os ombros para trás e foi se dobrando pela plataforma. Said, you haven't got room enough up here for me to preach. Disse, vocês não têm bastante espaço aqui em cima para eu pregar. And he had more room than I got here. E ele tinha mais espaço do que eu tenho aqui. I thought, if that'll make an old man act like that, what would he do if he got on me? Pensei, se isso fará um velho portar-se assim, o que faria se caísse em mim? Maybe I need some of that. Eu pensei, talvez eu precise um pouco disso. Well, he come out there, I felt so sorry for the old fella. Ora, ele veio aqui, eu tive tanta pena do velho. But when he left, I was feeling sorry for myself. Mas quando ele se foi, eu tinha pena de mim mesmo. And I looked at him go off there. Eu olhei ele descer daí. I went out that night and I thought, now the next morning I'm not going to let nobody know who I am. Eu saí aquela noite e pensei, agora, na manhã seguinte, não vou deixar ninguém saber quem sou. So I went, that night I pressed my trousers. Assim eu fui e aquela noite eu passei minha calça. I went out in the cornfield to sleep and I went out and bought me some stale rolls. Fui ao campo de milho para dormir e fui e comprei uns pãezinhos amanhecidos. I bought a whole bunch of them for a nickel. Comprei uma porção deles por 5 centavos. There's a hydrant down there, I got some water. Havia um hidrante lá embaixo, consegui um pouco de água. So I know that would last me a little while, so I got me some water and drank it and went to eat my rolls. Assim eu sabia que isso duraria para mim um pouco de tempo. Assim consegui para mim um pouco de água e a bebi. E fui e comi meus pãezinhos. And come back, got another drink of water. E voltei e tomei mais água. Went out in the cornfield, took the 2 seats and laid my little seersucker trousers in there, pressed them on the seat. Fui ao campo de milho, tomei os 2 assentos e coloquei minha calça tecida de algodão listrada aí. Passei-as no assento. And that night, I prayed pretty near all night. E aquela noite,
Orei quase toda a noite. I said, Lord, what is this I got into? Eu disse, Senhor, o que é isto em que entrei? I never seen such religious people in my life. Nunca vi um povo tão religioso em minha vida. And I said, help me to know what this is all about. E eu disse, ajuda-me a saber o que é tudo isto. And the next morning I got down there E na próxima manhã, cheguei lá. and invited us for breakfast. Of course, I wouldn't come eat with them because I had nothing to put in the offering. Eles nos convidaram para o café da manhã. Claro, eu não queria ir comer com eles porque eu não tinha nada para pôr na oferta. And I just went back. E eu simplesmente voltei. And the next morning, when I went in, E na manhã seguinte, quando entrei, I eat some of my rolls and sat down. ora, comi alguns dos meus pãezinhos e me sentei. And there's got on a microphone, and I'd never seen a microphone before. And I was scared of that thing. E eles tinham um microfone. E eu nunca tinha visto um microfone antes. E eu tinha medo daquela coisa. So they had a little string hanging up here and hanging down one of the drop mics like. Assim eles... E ele tinha um fiozinho pendurado lá em cima. E descia, como um daqueles microfones dependurados. And he said, last night on the platform, there was a young preacher here, a Baptist. E ele disse, ontem à noite, na plataforma, havia um pregador jovem aqui, um batista. I thought, uh-oh, I'm good for working over now. Pensei, oh não, eu vou levar uma boa agora. And it said, he was the youngest preacher on the platform. His name was Branham. E ele disse, ele era o pregador mais jovem na plataforma. Seu sobrenome era Branham. Does anybody know any whereabouts of him? Alguém sabe onde ele está? Tell him to come on. We want him to bring the morning message. Diga-lhe que venha. Queremos que ele traga a mensagem da manhã. Oh, my. I had a little T-shirt on and seersucker trousers, you know. Oh, que coisa! Eu estava usando uma camiseta e calça tecida de algodão listrada. Você sabe. And we Baptists believe you had to have a suit on to get in the pulpit, you know. E nós batistas cremos que você tem que usar terno para ir no púlpito. Você sabe. So, and I just sat real still. Assim, eu simplesmente fiquei sentado bem quieto. And during the time, they had it up in the north then, because their international convention, the colored people couldn't come to it as in the south. E durante o tempo, eles a tiveram lá no norte, naquele tempo, porque a convenção internacional deles, as pessoas de cor não podiam vir ao sul. They had the colored there, and I was a southerner. Eles tinham os negros aí, e eu era do sul. Had starch in my collar yet, so see, thought I was a little better than somebody else. Era formal ainda, você vê. Pensava que eu fosse um pouco melhor que alguma outra pessoa. And it happened to be that morning, sit right down by me was a colored man. E aconteceu de ser que naquela manhã, sentado bem ao meu lado, estava um homem de cor. So I sat and looked up at him. I thought, well, he's a brother. Assim estava sentado e olhava para ele. Pensei, pois ele é um irmão. And he said, anybody know the whereabouts of William Branham? E ele disse, alguém sabe onde William Branham está? I scooped down the seat. Eu abaixei-me no assento deste jeito. So he said, announce it the second time. Assim ele disse, anunciou a segunda vez. Said, anybody on the outside, he pulled his little mic in, know the whereabouts of William Branham? Disse, alguém lá fora, ele puxou este pequeno microfone. Sabe onde William Branham está? Tell him we want him on the platform for the morning message. Diga-lhe que queremos ele na plataforma para a mensagem da manhã. He's a Baptist preacher from southern Indiana. Ele é um pregador batista do sul de Indiana. I just sat real still and ducked down. You know, nobody knew me anyhow. Simplesmente fiquei sentado bem quieto, abaixado. Você sabe, ninguém me conhecia, afinal. That colored boy looked over at me and said, you know where he is? Aquele homem de cor olhou para mim e disse, o senhor sabe onde ele está? Well, I either had to lie or do something. Pensei, ou eu tinha que mentir ou fazer algo. So I said, hold down here. Assim eu disse, abaixe-se aqui. He said, yes, sir. Ele disse, sim, senhor. I said, I want to tell you something. Eu disse, quero dizer-lhe algo. I said, I'm him. Eu disse, eu sou ele. He said, well, go on up there. Ele disse, pois suba lá. I said, I can't. E eu disse, não posso. See, I said, I got on these little seersucker trousers, this little T-shirt. I said, I couldn't go up there. Vê, eu disse, estou usando esta calça de algodão velhinha listrada e esta camisetinha. Eu disse, eu não poderia subir lá. He said, damn people don't care how you dressed. Go on up there. Ele disse,
Esse povo não se importa como você se veste. Suba lá. I said, no. I said, keep still. Don't say nothing now. Eu disse, não. Eu disse, fique quieto. Não diga nada agora. And then he come back to the phone in a minute and said, anybody know the whereabouts of William Branham? E eles voltaram ao fone num minuto. Disseram, alguém sabe onde William Branham está? He said, here he is. Here he is. Here he is. Oh, my. Ele disse, aqui está. Aqui está. Oh, que coisa. There I got up with that little t-shirt on, you know. Aí eu subi usando aquela camisetinha, você sabe. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like